momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, vamos ler apenas o versículo 39. Vamos hoje estudar um pouquinho esse tema, o cálice de amargura. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 26, verso 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, a tua palavra nos exorta que cheguemos diante de ti com ousadia, com intrepidez. Pai, nós cremos que tu nos ouve através da pessoa de Cristo, pois nós estamos diante de ti, não é em nosso próprio nome, mas no nome de teu Filho Jesus, aquele que venceu a morte, venceu Satanás e venceu o mundo. E nele nós somos mais que vencedores. Pai, que alegria e que privilégio o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, porque nós não temos simplesmente o conhecimento da verdade, mas também temos a realidade daquilo que a Bíblia diz, que é o seu Filho habitando em nosso coração. Como é bom saber, Pai, que é não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Obrigado porque a vida de Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o nosso alimento verdadeiro, Ele é aquele que satisfaz a nossa sede, que satisfaz a nossa fome. Obrigado, Pai, pela inteligência que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, que é o próprio Filho, porque Jesus se tornou da tua parte sabedoria, justiça, santificação e também redenção. Pai, que seria de nós se não fosse o Senhor nos ter amado e ter vindo através da pessoa de Cristo que se fez carne, nos buscar. Obrigado porque Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E obrigado, Pai, porque lá na cruz, no corpo santo de Jesus, Ele tirou o meu pecado. E nesse momento, Pai, quando vamos refletir na Tua palavra, Tu falas aos nossos corações. Tu abre a nossa mente. Tu nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Filho plenamente. Porque Jesus é tudo. Tudo que nós precisamos, meu Pai. Que doçura é o Teu Filho Jesus em nós. Oh, meu Pai, fortalece a nossa fé. Revela a Sua graça, para que aqueles que irão crer em Cristo por intermédio da Tua palavra, que nesta oportunidade, eles possam ter os seus olhos abertos. Faça isso, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, esse texto aqui é um texto que expressa uma intimidade tão profunda com Jesus Cristo e seu Pai. É tão bom quando a gente ouve essa expressão do Filho. Ele disse aqui, bem no início do versículo, meu Pai. Olha que doçura isso. Então, quando nós também nascemos de novo, nós chamamos e podemos chamá-lo de Pai. Por quê? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E aqui Jesus Cristo estava passando por uma experiência terrível. Eram momentos que antecediam a cruz. Ele disse, meu Pai. Olha, uma das coisas que me chama muita atenção é quando eu vejo algum irmão ou irmã orando, é que quando eles dirigem a oração a Deus, eles falam, meu Pai, ou nosso Pai Celestial. Isso revela uma intimidade com o Pai. Agora, aqueles crentes religiosos têm uma maneira, até para orar, eles mudam a voz, né?
chama assim, olha, ó meu Deus, nós estamos aqui na tua presença, ó Senhor dos exércitos, e muda toda a voz. Isso está demonstrando que é uma pessoa rasa, vazia, que tem que ficar gritando para Deus, não é assim? Pessoas que vivem aí no campo da alma, emocionada, então é Deus e aleluia, e grita, e chora, e esperneia, mas não tem nada de intimidade com o Pai. E Jesus aqui, naquele momento crucial da sua história, ali no Getsemane, ele disse assim, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Este cálice era aquela hora que ele estava se referindo, onde o nosso pecado iria ser colocado sobre ele. Ele não queria passar por isso, mas ele veio para esta hora. Por isso que ele disse, mas todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo ao Pai, Pai, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a tua vontade. O que eu não queria, meu Pai, era ser separado de ti, porque quando o pecado desta humanidade estiver sobre mim, eu sei que eu vou morrer para ti. O pecado vai ser colocado sobre mim, eu vou pisar esse lagar sozinho, Pai, mas o que eu não queria, eu não estou temendo a cruz, eu não estou temendo o sofrimento, eu estou temendo, meu Pai, o momento em que o pecado desta humanidade for colocado sobre mim, o Senhor não vai poder me contemplar. Nós vamos ser separados, e essa palavra separado significa morte. Por quê? Porque o pecado separa a humanidade de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Aquele texto que todos nós conhecemos, lá em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, essa palavra aqui, separação, as iniquidades fazem separação, por isso que todo homem, toda mulher que nasce neste mundo, nasce espiritualmente morto, por isso que Efésios 2:1 a Bíblia diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos, separados de Deus. Por quê? Por causa dos delitos e pecados. Então, Jesus, o que ele mais temia era essa separação. E ele vivia numa íntima comunhão com o Pai, inseparavelmente do Pai, mas nesta hora que ele iria levar sobre si as nossas iniquidades, e o ser humano pecador, ele é portador de uma natureza maligna, podre, doente, terrível, malacafenta, uma natureza insuportável. Não sei como é que as pessoas se suportam. Aliás, elas não se suportam. Elas sempre são insuportáveis quando começam a colocar a culpa delas sobre outras pessoas. Você é o culpado pela minha tristeza, pelo meu ressentimento, pela minha amargura. Nunca é você que é um ressentido. Nunca é você que reconhece que é um pecador por natureza e que, se não nascer de novo, você está indo para o inferno. Queridos, mas aqui nós vemos, neste momento tão tremendo da vida do Senhor Jesus Cristo, tão marcante na sua trajetória enquanto esteve aqui na face da terra, ele estava num momento aqui triste, onde a Bíblia vai relatar, lá em Mateus capítulo 14, que esse estado em que Jesus estava aqui era muito angustiante. Ele ficou inclusive deprimido. Jesus se deprimiu. Agora tem uns pregadores aí de meia tigela, quando fala que o Filho de Deus, um cristão, fica deprimido, fala que é do diabo. Misericórdia! Vai saber, vai conhecer a palavra de Deus primeiro, para poder falar essas besteiras todas aí. O que é isso? Isso é muito entristecedor. Porque Jesus ali, quando ele estava no Getsemane, ele sentiu um pavor e angústia, e a alma dele ficou profundamente deprimida.
O que é a depressão? É uma tristeza profunda que o ser humano passa. Se você ler com bastante cuidado do Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos 33 e 34, a Bíblia diz assim: ali no Getsêmani, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele sentiu pavor e angústia. Por quê? Porque ele teria que carregar o nosso pecado. Eu não estou dizendo que ele estava temendo a cruz, ele nunca temeu a cruz. O que ele mais temia era quando o meu e o seu pecado nojento, podre, essa natureza que nós herdamos de serpentes e cobras, pior do que a cascavel, é assim? Quando essa natureza nossa terrível foi colocada ali no corpo de Cristo, isso deixava ele com pavor, com angústia. E no 34 ele disse o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus ficou deprimido ali no Getsêmani, porque o nosso pecado, ele é pavoroso. Contudo, meus irmãos, Jesus, ele não veio fazer a sua própria vontade, veio fazer a vontade do Pai. Aliás, você sabe qual era a comida especial de Cristo? Lá em João, capítulo 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a comida predileta, preferida de Cristo era tão somente fazer a vontade do Pai e a obra que o Pai havia designado para que o Filho fizesse. E ele não foi forçado a fazer essa obra, ele voluntariamente quis fazer essa obra. Ele entregou a sua vida. Por quê? Queridos, quando Deus, ele auto se contemplou, ele gerou a sua própria imagem, que é o Filho. Jesus não foi criado. Jesus não é criação de Deus. Jesus é geração. Ele foi gerado pelo Pai no seio eterno. Porque ele já existia com o Pai. Ele e o Pai é uma pessoa só. Então, o Pai, que é Deus, amou Cristo. E Jesus Cristo é o Filho amado do Pai. Mas Jesus precisava, por ele ser Deus, por ele ser amor, amar alguém. Não tinha ninguém para ser amado. Por isso que Deus criou o homem, para que o Filho pudesse derramar todo o seu amor. Por isso que a igreja é uma igreja amada. Por isso que Jesus morreu pela igreja, porque ele ama a igreja. Entende? Então, queridos, e ele se entregou por ela. Ele deu a sua vida por nós, por cada um de nós. Está tão claro, se você ler, por exemplo, lá no João capítulo 10, você vai perceber ali que você vai verificar, é o Filho Jesus Cristo dando a sua vida pelas ovelhas, pela sua igreja. Lá em João 10, 11, a Bíblia diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é graça, é doação. Porque lá naquela cruz ele nos substituiu. Vocês estão me compreendendo? Então, amados, é muito fácil nós orarmos para que a vontade de Deus seja feita na terra, mas muito difícil que ela seja feita na minha vida. A vontade de Deus, quando nós oramos para que a vontade dele seja feita na terra é uma coisa, mas e na sua vida? Será que você tem orado e pedido ao Pai para que ele lhe capacite a fazer com que a vontade dele reine na sua vida? Irmãos, eu e você, nós só iremos entender o que significa consagração se nós entendermos o Getsêmani. O Getsêmani. Lembre-se que na cruz, Cristo morreu, mas para que você também seja regenerado, você precisa de crer que você também morreu com Ele. Somente os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões
e concupiscências. Irmãos, Jesus, ele estava aqui no Getsemane. E essa palavra Getsemane, ela tem duas partes. A primeira é jet, que significa pressão. E em todos os lugares onde se produz oliveiras, existe um lagar. Lagar é onde uma prensa de pedra é colocada sobre as azeitonas, e ali o óleo é extraído delas. Prensa é a palavra que serve de raiz às palavras pressão e estresse. Tá? Então, por isso que lá em Romanos 8,18, a Bíblia diz assim: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada em nós. Então, todos nós encontramos tremendas pressões na vida que vêm sobre nós para nos desesperar, para nos fazer desistir ou mesmo matar. Agora, todo homem e toda mulher, uma vez renascidos em Cristo Jesus, estará em constante pressão para que não confiem em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. E na vida cristã, nós jamais podemos ignorar as pressões, as tribulações, a prova da vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim, presta atenção aqui nessa leitura: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Presta atenção aqui. Por que a natureza da tribulação ela é importante na vida de todo regenerado? Eu sei que às vezes muitas tribulações que Deus permite que venham sobre as nossas vidas são tribulações que às vezes causam em nós desespero. Às vezes nós ficamos até desanimados da própria vida e temos em nós a sentença de morte. E para que a sentença de morte? Para que nós não confiemos em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Amados, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele não podia lidar aqui com estas circunstâncias, então ele confiou. Agora, a segunda parte da palavra Getsemane, nós vimos aqui que jet é pressão, é prensa. Agora, semane, que significa óleo, perfume ou frutificação. Então, onde há jet, também existe semane. Por isso, óleo, doçura, unção e muito fruto são alguns produtos resultantes de espremer as azeitonas. Em nossa vida diária, nós sempre teremos pressão, mas também, onde há pressão, sempre vai ter ali o óleo derramado. E óleo na Bíblia é uma figura do Espírito Santo, meus irmãos. E nós sempre evitamos o quebrantamento e gritamos para sair da prensa. Nós queremos sempre alcançar o nível seguinte em Deus através de conhecimentos, estratégias e manipulações. Isso é religião. Mas Deus vai tratar conosco na prática. Nunca vai ser assim você lendo a Bíblia. Isso vai ajudar. Você orando, mas não é assim que funciona. Deus quer nos levar à prensa. Sabe por quê? Porque é onde poderemos verdadeiramente permitir que Ele controle as nossas vidas. Caso contrário, a carne assumirá o controle, conforme está escrito lá em Lucas 22, verso 50. Lembra ali quando Jesus Cristo estava ali para ser entregue, quando Judas veio com aquela turba de soldados? E a Bíblia diz lá em Lucas 22, 50, que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então, quem aqui estava assumindo o controle? Era a carne, era o homem. Jesus veio para aquela hora. Então, amados,
o zelo insensato é carnal. Ele não tem entendimento. Porque um deles ali, querendo resolver o problema na força da carne, foi Pedro, puxou da espada e feriu, cortou a orelha de Malco ali. Aí Jesus logo chamou ele, sem orelha, vem cá. E já foi consertando a sua orelha e falou, Pedro, por favor, não estamos aqui para fazer aqui uma chacina, por favor, guarde a sua espada. Então, não era Jesus no controle ali, era Pedro. Queria resolver o problema. E assim somos muitas vezes nós, quando somos contrariados. Já vem aquela fúria dentro de nós. Nós queremos já gritar. E muitas vezes pessoas querem resolver a questão no grito. Não é assim que funciona. Ali no Getsemane, a vontade de Jesus não foi feita, mas a vontade de Deus, seu Pai, sim, foi feita. E ninguém poderia comprar com sangue a nossa salvação, irmãos. Só alguém como Jesus, sem pecado, sem mancha. Jamais alguém destruiria o poder do pecado e da morte como Jesus o fez e fez sozinho. 1 Pedro 2,24, a Bíblia diz assim, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas ou chagas, fostes sarados. Queridos, a humanidade de Cristo implorou para ser livrado ali daquilo que a sua divindade poderia ver, mas Deus nos queria para si a qualquer custo. Jesus, como homem, não queria ir para a cruz. Não que ele temia a cruz, mas ele temia ali a separação do Pai. Ele vivia numa harmonia, numa comunhão tão dócil com o Pai. E no momento em que o nosso pecado fosse colocado sobre Jesus, ele teria que separar do Pai. Mas ele não tinha pecado. Mas Deus o fez pecado por nós. Conforme diz aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, onde lá está escrito assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, Jesus não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, esse ele aqui é Deus, Deus fez de Cristo pecado por nós, para que nele, eu e você, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Porque lá naquela cruz, o Pai, ele não estava contemplando seu Filho, quando o nosso pecado foi colocado sobre ele. Ali naquela cruz, foi onde Deus, ele descarregou toda a sua ira sobre o nosso pecado. Por isso que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. A obra da cruz é maravilhosa, meus irmãos. O Deus santo e puro, ele, queridos, ele não conheceu o pecado. Agora, os nossos pecados, ele é muito nojento. Sabe, Jesus carregou essa nojeira toda, minha e sua, lá naquela cruz, no seu corpo, sobre o madeiro, para levar-nos até Deus. Agora, quando você for santo, você só vai ser santo é quando você crê que você está crucificado com Cristo. E vive não mais você, mas Cristo em você. Quando você ganhar essa experiência, você vai olhar para trás e você vai ter nojo de você mesmo. Será que o seu pecado tem te enojado? Ou você ama o seu pecado? Aqueles pecados ocultos que você alimenta ali no seu coração. Será que você já sentiu nojo de você mesmo? Porque enquanto você não sentir nojo de você mesmo, você nunca pode ir para a cruz, clamar a misericórdia dele. Lá em Ezequiel 36, verso 31, a Bíblia diz assim,
Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Você já sentiu nojo de você mesmo? Você já teve esta experiência terrível? Se não teve, peça ao Senhor. Peça assim, fala: Senhor, mostra-me quem eu sou. Olha, pode ter certeza de uma coisa. Você vai entrar em desespero. Vai ficar amargurado. Vai ficar triste. Mas tem uma esperança para você. Cristo já morreu na cruz. E também já lhe atraiu. Você que é deprimido, que é triste, que é ranheta, que é ranzinza, que é rabugento, que é implicante, que é nervoso, que é chato. Ou como tem crente chato. Crente chato é crente não renascido. É crente orgulhoso. É crente esse arrogante espiritual. Que sabe mais do que todo mundo e não sabe nada. Não vale aí o feijão que come, mas Cristo morreu por você. Não só morreu por você, mas fez você morrer com Ele. Está escrito na palavra de Deus. Então tome posse. Isso aqui foi para mim. Jesus Cristo morreu. Ele morreu, Ele esteve lá naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou e voltou para contar a história todinha como é que foi. Agora, se você crê, é teu. Se você não crê, vai fazer o quê? Fica aí na religião, em busca de migalhas, de bênçãos. Olha, meus queridos ouvintes, desde a eternidade, o Senhor Jesus e o Pai sempre foram a mesma pessoa. Havia entre eles tal harmonia, tal unidade, tal amor, tal pureza. E nunca tinha havido uma nuvem, uma sombra. Mesmo quando nosso Senhor Jesus veio para ser homem, por 33 anos da sua vida na terra, não houve sombra, nuvem, nenhuma distância entre ele e o Pai, porque ele agradava a Deus em todas as coisas. E Jesus sempre fez a vontade do Pai, e o Pai estava sempre com ele. Por isso que Jesus disse lá em João, capítulo 16, verso 32, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Que lindo, meus irmãos. Sempre foi assim. E conosco não é diferente. Quando você crê que você morreu com Cristo, Cristo é sua vida, Ele faz essa promessa para mim e para você lá em Mateus 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus foi enviado pelo Pai e o Pai estava com ele. O Pai nunca o abandonou. Dá uma olhada no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 29. Confira aí na sua Bíblia esta verdade. O Pai enviou o Filho. Mas, queridos, o Pai nunca abandonou o Filho. Jesus disse assim em João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E se você é um regenerado, se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, a mesma promessa também é para você. Lembra? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E lá, meus irmãos, em João capítulo 20, versículo 21, temos uma declaração linda da palavra de Deus, que envolve eu e você, que diz assim, veja quem está dizendo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e eu também vos envio. Só que, quando nós somos enviados pelo Senhor, Ele também vai estar conosco. Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Você acha que Jesus Cristo vai te abandonar? Se você pensa que vai, você está enganado, você não conhece Ele. Ele nunca, meus irmãos, vai abandonar os seus filhos, aqueles que creram que foram mortos e ressurretos juntamente com Ele. Está escrito lá nessa promessa tão bendita, Ele disse que não nos deixaria. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha que texto lindo, diz a palavra de Deus assim, olha.
seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Agora vamos ver o que ele tem dito? Ele diz assim, olha: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o nosso Senhor. Então você consegue crer nessa verdade? Que de maneira nenhuma Ele vai te deixar, e nunca, jamais Ele vai te abandonar. Então Ele é um Deus presente. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, nós temos uma declaração tão preciosa ali da palavra de Deus também, que traz uma segurança para o nosso coração tão grande, tão maravilhosa, tão preciosa. Lá eu falei o quê? Exatamente, 1 Crônicas 28, verso 20, a Bíblia diz assim: Davi aqui estava passando o seu cargo para Salomão. E em 1 Crônicas 28, 20, a Bíblia diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Está vendo? O Senhor nunca vai abandonar os seus, jamais. Então nós temos que descansar, que venham as tribulações, são duras, mas o Senhor está conosco e sofre juntamente conosco. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 63, versículo 2, que em toda a nossa angústia, Ele foi angustiado também. Então, Ele é um Senhor presente, bem presente na tribulação, bem presente na angústia, porque Ele sofre junto conosco. E o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele agradou ao Pai em toda a sua vida. Desde a eternidade, nunca houve uma separação entre eles, mas sempre uma doce comunhão e uma doce união. Entretanto, o Senhor sabia que, se Ele bebesse daquele cálice, seria separado do seu Pai. Isso é morte eterna, isso é inferno. E por amor ao seu Pai, Jesus recuou desse pensamento. Ele não queria ser separado de seu Pai, mas era a vontade do Pai que ele bebesse do cálice. Portanto, meus amados, a batalha ali no jardim do Getsemane foi sobre essa questão do cálice. E com relação à sua vontade humana, ele queria que este cálice fosse passado. Não queria ser contaminado, separado do Pai, em hipótese alguma. Mas era o clamor do coração do nosso Senhor Jesus. Mas vemos isso, ele dizendo aqui, Jesus dizendo ao Pai, lá em Lucas 22, verso 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Queridos, Jesus, ele ensinou eu e você a nós orarmos. A nossa oração tem que começar assim. Todas as nossas orações, Pai, seja feita a tua vontade. Então ele vai nos ouvir. E vai fazer segundo a vontade dele, porque nós sabemos que Deus é perfeito. Ele sabe aquilo que é bom e perfeito para seus filhos. Ainda que um não de Deus, para nós parece terrível, mas aquele não é uma bênção para mim e para você. Tá certo? Amados, fazer a vontade de Deus implica renúncia, abnegação, sofrimento. E Jesus sabia isso perfeitamente, mas, no entanto, ele orava: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Estou pronto a dar a minha vida, a sofrer para que o teu plano, Pai, redentivo, seja cumprido. Aí, Jesus entregou-se totalmente à vontade do Pai. Sabendo que isso aqui implicava o abandono e a traição dos seus. Perseguição e a morte à mão dos inimigos. O abandono, ainda que temporário, da parte do Pai. A sepultura com os ímpios, mas contudo, nada disto interferiu no seu querer em fazer a vontade do Pai. Está entendendo, meus irmãos? Enquanto nós não estivermos em nós a sentença de morte, eu quero que você me diga uma coisa. Você que está me escutando, alguma vez esteve assim, tão aniquilado
como o apóstolo Paulo estava, tão distante de recursos? Alguma vez você já esteve esvaziado de toda a força, tão sufocado, a ponto de desesperar até da própria vida? Quando o apóstolo Paulo diz lá o seguinte, me desespero da vida, ele está dizendo que ele enfrentou uma sentença de morte. Então, queridos, que nós também venhamos a receber a sentença de morte. Mas interessante que Deus entrou em cena e o livrou. Havendo ali experimentado um milagre, Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ressuscitei dos mortos. O Senhor me tirou da sepultura, vi o inferno de frente, mas Deus me ressuscitou. Então, essa talvez seja uma das maiores razões porque Deus muitas vezes permite os sofrimentos. Sabe para que é? É para quebrar o coração duro e obstinado que vive dentro de nós, que recorre apenas aos recursos humanos, que nunca se submete ao controle do Senhor, que não ora, pois orar é admitir que não posso lidar com isto sozinho. Está entendendo, meus irmãos? A oração segundo a vontade do Pai. Hoje a gente vê tantos crentes aí, determinando para Deus, colocando Deus contra a parede. Nós determinamos em nome de Jesus. Para com isso. Nós nunca vamos entender a vontade do Pai enquanto não entendermos a cruz. Que lá na cruz o pecador morreu. Se morreu, a nossa vida é dirigida pelo Senhor. A nossa vida, ela é guiada pelo Senhor. E guiada não só um dia, não. É guiada continuamente. Na expressão de Isaías 58, versículo 11, que diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Fartará tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor te guiará continuamente. E o Senhor só pode guiar uma pessoa que não pode se autoguiar. Então, quando eu creio que eu morri com Cristo, então eu posso ser guiado por Ele. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que entender uma coisa, que Jesus ele entregou a sua perfeita vontade humana à vontade de seu Pai, e a batalha foi vencida. Porque quando a salvação nos alcança, é de graça. E algumas vezes nós temos a impressão de que a salvação é barata porque nós não pagamos nada. Ela é dada a nós gratuitamente, mas Deus deseja que saibamos quanto custou a Ele, quanto custou ao seu amado Filho, para que não nos esquecemos do Getsêmani, da sua agonia e do quanto Ele nos ama. Aí nós vamos ao Calvário. Nós podemos crer realmente que a razão pela qual esta cena indescritível nos foi revelada é para nos mostrar o profundo amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para comigo e para com você, para que nunca possamos nos esquecer do quanto Ele nos ama. Este é o fundamento da minha e da sua salvação, meu amado. Em Hebreus, capítulo 5, os versículos 7 e 9, a Bíblia diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Está vendo? Ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos. Esse todos aqui é os que lhe obedecem. Estão entendendo, meus amados? O nosso Senhor é como a oliveira, cheio de óleo, nascido do Espírito, enchido com o Espírito, ungido com o Espírito, porque durante toda a sua vida, Jesus foi como uma oliveira tão perfeita, tão completa, tão bonita, mas, no entanto, essa oliveira deve ser prensada,
deve ser quebrada para que o óleo possa fluir para a cura do homem. E ali, naquele jardim, o nosso Senhor Jesus, ele foi esmagado. Aquele homem com H maiúsculo, visivelmente, perfeito, foi quebrado. Sabe para quê? Para que a vida pudesse fluir dele para a cura das nações. Para a minha cura, para a sua cura. Isto é Getsemane. Vejamos o que houve com o nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. A Bíblia nos diz lá em Isaías, capítulo 53, verso 5, a Bíblia diz assim: mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aqui, irmãos. Primeiro que ele foi traspassado. Em segundo lugar, ele foi moído. Moído. Em terceiro lugar, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Amados ouvintes, o propósito de Deus para as nossas vidas não é a salvação, mas sim reunir em Cristo todas as coisas e que a vida divina seja, de fato, verdadeiramente manifestada em nossas vidas. A salvação é só porque Adão e Eva comeram do fruto proibido e com isso se alienaram de Deus e tornaram-se independentes de Deus, assim como nós. É por isso que eu e você, nós precisamos ser reconciliados com Deus para que o propósito do Pai, de Deus, se cumpra na sua e na minha vida. Como podemos pensar que o propósito de Deus é a salvação? Porque se pensarmos assim, parece que Deus nos fez para o pecado, para que Ele cumpra o seu propósito nos salvando. Será que Deus nos fez para o pecado só para Ele vir e nos salvar? Claro que não. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso precisam de perdão, mas sim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós pecamos, mas a nossa carência é da glória de Deus. Romanos 3:23, a Bíblia diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E com isso, a glória de Deus não pode ser manifesta mais em nossas vidas. O pecado é o impedimento à manifestação da glória de Deus em nós. E somente através do novo nascimento, ou seja, da nossa morte e da nossa ressurreição juntamente com Cristo, que somos libertos plenamente do pecado, a fim de que a glória de Deus possa ser manifestada e revelada em nossas vidas. É por isso que Jesus Cristo, Ele bebeu o cálice da maldição de Deus sozinho, para que eu e você pudéssemos beber o cálice da sua bênção. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, na cruz. Eu sei que tem muitas comunidades que ainda não conheceram, não entenderam a verdade da palavra. Se faz aí muitas reuniões de quebra de maldições. Queridos, toda nossa maldição, seja ela hereditária, da sua vida, toda maldição, ela só será quebrada o dia em que você crê que lá na cruz, no corpo de Cristo, você foi crucificado e você morreu. Ali na cruz é a quebra de todas as maldições. É um absurdo o que muitos líderes estão fazendo aí com reuniões de quebra de maldições. Isso não existe na Bíblia. E eu e você, nós somos malditos por causa do pecado. Estamos debaixo da lei. E se não cumprirmos a lei, somos malditos. Mas Cristo veio com uma finalidade de cumprir toda a lei. E Ele cumpriu.
Ele disse lá em Mateus 5, eu não vim abrogar a lei, eu não vim anular a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu toda a lei e os profetas. Cumpriu tudo. E depois foi para a cruz. E depois nos atraiu na cruz. Depois nos crucificou juntamente com ele na cruz. Fomos sepultados juntamente com Cristo. Mas quando Deus o Pai trouxe Jesus dentre os mortos, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que aquele que cumpriu toda a lei veio habitar dentro de mim. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quando o Pai me vê, Ele não vê mais eu, vê Cristo. Ele vê a minha vida completamente santa, pura, perfeita. Por isso que as bênçãos, Deus colocou todas em Cristo. E Cristo Ele colocou dentro daquele que creu. É daquele que creu. É os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, verso 24. Querido, Jesus foi feito maldição em nosso lugar e bebeu o cálice de amargura. E porque nosso Senhor bebeu daquele cálice de amargura e de maldição, Ele nos deixou com o cálice de bênçãos. Quando participamos da mesa do Senhor, é o cálice de bênção que nós abençoamos. E a razão é que o nosso Senhor bebeu o cálice da maldição para que nós, agora, tenhamos o cálice da bênção. Este é um cálice que devemos oferecer aos nossos inimigos, a fim de poder reconciliá-los com Deus. Como disse Davi lá no Salmo 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ah, meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Nós só vamos entender, ou iremos fazer a vontade do Pai, quando nós entendermos a obra da cruz. Aquilo que Cristo passou ali no Getsemane foi algo tão terrível, irmãos. Mas Ele pisou aquele lugar sozinho. Então, quando cremos neste fato consumado da cruz, que Ele nos levou a morrer ali no seu corpo na cruz, nós ganhamos uma vida nova, uma vida reta, uma vida santa, uma vida completamente liberta do pecado. Mas Ele passou aqueles horrores lá no Getsemane. Jesus ficou ali apavorado, entrou em profunda depressão, mas Ele disse, Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. E hoje nós fazemos nosso projeto, fala, Pai, abençoa o meu projeto, sem saber se é da vontade do Pai ou não. E se Deus não abençoar, você fica aí frustrado com Deus, fugindo de Deus. Você só vai entender Cristo, o Pai, a vontade dEle, quando você entender a cruz. Saber que lá você morreu com Cristo. Se você morreu com Cristo, você acabou. Acabou. Agora a sua vida é dirigida, é guiada pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora quem que se autoguia, são tudo filho do diabo. Infelizmente, eu sei que isso é duro, machuca, mas é a verdade. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de cobra. Estou aqui para pregar a verdade da palavra. Doa a quem doer. Entende? Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por revelar a tua palavra. Palavra tão preciosa, meu Pai, que muitos têm rejeitado, mas é a tua palavra. O Senhor continua falando. O Senhor continua se revelando, mostrando o seu amor, mas os corações têm sido empedernidos, têm rejeitado a pessoa e a obra de Cristo. Mas sabemos que o Senhor é um Pai que continua falando. E fala mesmo, Pai, nós precisamos tanto de Ti. Precisamos ser tocados pelo Senhor, avivados pelo Senhor. Ó Pai, a Tua palavra foi pregada. Cabe a Teu Espírito fazer a obra. Nós confiamos em Ti. Entregamos esse tempo diante do Senhor, para que o Senhor use de misericórdia. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um grande abraço para todos vocês. Uma ótima quinta-feira. Deus abençoe. Graça e paz.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Enxertado assim